Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso quarto Economês. Como de costume, vou falar primeiro do cenário internacional e depois a gente cai para o Brasil e nossas projeções. Ponto importante, acho que a grande mudança de novembro foi essa melhora que a gente viu lá fora. O cenário internacional deu uma bela desanuviada depois de 3 meses complicados que foram agosto, setembro e outubro. Essencialmente o que a gente viu foi principalmente o Fed selando essa ideia que eu estou trazendo para vocês de que a gente lá para 2024 vai para um novo regime da macroeconomia global. O que é esse novo regime? Basicamente, menos inflação, menos PIB também e, consequentemente, menos juros. O Fed, por exemplo, foi explícito, trouxe agora, na sua última decisão, ele foi explícito em dizer que existe já uma discussão de fato de um início de cortes de juros, não se sabe quando, obviamente, mas mudou a discussão por lá. Então, em 2024, a gente vai ver o primeiro corte de juros do Fed e o Fed, por ser o banco central mais importante do mundo, outros virão a reboque. Então tem esse ponto bem importante. E interessante assim a gente perceber que qual que é o título desse Economês, né? O que vem depois do pico? São as grandes perguntas que a gente tem feito. O que vem depois do pico da inflação? O que vem depois desse pico do PIB que começa a desacelerar? E o que vem depois do pico desse início de cortes de juros? Então os juros também atingiu seu pico no mundo e começa a desacelerar. Então são 3 perguntas que a gente tem que se responder para tentar entender o que vai ser o ano de 2024. No caso da inflação, a dúvida é, ok, a inflação está melhorando, mas ela vai para a meta dos principais banqueiros centrais? Né? Isso define a velocidade de cortes de juros. Meu sentimento, nossa projeção é que isso passa a ser uma não discussão em 2024, na minha visão, especialmente lá para o final. Então eu vejo realmente a inflação com uma cara muito melhor ao longo do próximo ano. Mas é uma pergunta, a gente vai descobrir isso. Do lado do PIB, aí a discussão é um pouco mais complicada. A gente discutiu recessão, possibilidade de recessão no ano de 2023 inteiro. Ela não veio em nenhuma economia mais importante, mas essa é uma discussão, uma dúvida que está ainda posta na mesa. Alguma grande economia vai experimentar quedas de atividade econômica? Me parece que a Europa é mais óbvio que isso aconteça. Estados Unidos é uma discussão que existe, está muito saudável a economia americana. Aparentemente a gente vai para um pouso suave lá nos Estados Unidos, então recessão já não é mais o nosso cenário básico para Estados Unidos. Mas enfim, não dá para se descartar, esse tipo de discussão vai continuar posta na mesa. E por último, se tem menos inflação e eu estou falando que tem menos PIB, a grande pergunta agora para 24 passa a ser quando que os outros bancos centrais, principalmente os desenvolvidos, né, Fed, Europa, Inglaterra, etc., quando que eles começam a cortar os juros? Só de mudar essa discussão, isso já é bastante positivo para mercados. Essa era uma dificuldade do cenário, né? Juros altos sempre dificulta os mercados melhorarem, mudou a discussão, então é por isso que a gente está vendo essa desanuviada que eu falei em novembro e agora começo de dezembro, uma melhora, né? Um cenário mais benigno lá de fora. Então esses 3 pontos que são a essência da discussão lá para Estados Unidos. Enquanto a economia global caminhar nessa linha tênue entre expansão e recessão, mas a gente não vir uma recessão, os mercados vão continuar com esse viés positivo que a gente passou a ver de novo entre novembro e dezembro. Então, uma visão mais positiva para o internacional, a meu ver. Indo para o Brasil, então, falando primeiro de PIB, de crescimento econômico, o Brasil efetivamente evitou um PIB negativo no terceiro trimestre, veio levemente positivo, só que está bem clara que tem uma desaceleração já contratada, que já está acontecendo. A gente está vendo a indústria brasileira num grande 0 a 0, só que a gente está vendo a produção, por exemplo, de insumos típicos da construção civil dando uma bela desacelerada, esse que é um setor importante, e principalmente a gente está vendo o setor de serviços perdendo fôlego e perdendo fôlego mais do que a gente antecipava, esse que é um setor que também tem um peso grande no PIB, então de fato tem uma desaceleração contratada e já em andamento. Então quando a gente vai para os sinais aí de crescimento do PIB para o quarto tri, a gente tem números negativos nas nossas projeções. Então a gente fecharia o ano de 23 com um crescimento de 2,9%, é um pouquinho abaixo dos 3% que a gente tinha nos episódios anteriores. Para 2024 a gente tem um PIB abaixo do consenso, a gente está projetando um avanço de 1,3%, então a gente sai de 2,9 para 1,3, então uma boa desaceleração, essencialmente por 4 pontos que a gente está vendo aí que trabalham por menos PIB. A primeira é uma safra menor, o IBGE divulgou agora o segundo prognóstico para a safra do ano que vem, projetando uma safra agrícola 3% menor do que 23, agro que foi bastante importante nesse ano, então está aí um primeiro vento contrário.
Os impulsos fiscais invertem sinal, né? Então esse ano a gente teve uma grande transferência de renda que vai continuar no ano que vem, mas a novidade marginal vinda daí, né, é para menos PIB, vai ter aumento de impostos, né? O ministro Haddad tem falado isso explicitamente, isso trabalha por menos PIB também. O terceiro é, a gente está vendo os juros caindo no Brasil, mas ainda são juros em patamares restritivos, ainda é um juro alto, que atrapalha a atividade econômica, então está aí um terceiro vento contrário. E o quarto é o mundo, né? A dúvida que eu perguntei, né, que eu trouxe no primeiro ponto. O que vem depois do pico do PIB global? Qual a velocidade dessa desaceleração? O mundo crescer menos, a gente vem a reboque também. Essa é a nossa visão de PIB. Falando de inflação agora, Brasil, acho que esse é um dos grandes destaques positivos da nossa economia aqui. A gente pega o IPCA, por exemplo, ele está de volta para a banda de tolerância do Banco Central. Então a gente deve fechar nas nossas projeções o IPCA esse ano em 4,5%, então de volta para essa banda de tolerância, como eu comentei. Fora isso, o qualitativo dessa inflação segue muito boa. Tem núcleos de inflação, que são aqueles itens mais difíceis de melhorar, rodando próximos da meta, se a gente pega a média dos últimos meses e anualiza. Então rodando, alguns deles até próximos de 2%, de 3%, perdão, que é a nossa meta. Então isso é bem importante. E setor de serviços, que geralmente é difícil de melhorar a inflação, também bastante comportado, mesmo com o Brasil em pleno emprego. Então isso é um ponto importante também, que desenha para a gente uma inflação mais bem comportada. Então a gente tem uma visão benigna de inflação. Como eu falei, IPCA 23 fecha em 4,5%. Para o ano que vem a gente acabou de revisar nosso IPCA 24 para baixo, está indo para 3,7%. Então tem uma continuidade dessa desinflação com qualitativo positivo, em termos de menos inflação. Para ficar só com um risco posto na mesa, que eu acho que é importante, de curto prazo, alimentos / El Ninho ainda é um desafio. O El Ninho está atingindo o seu pico só agora, em dezembro, seu efeito, né, de mudança ali, climática, que é importante, e a gente ainda precisa entender o estrago disso em algumas safras, que pode desenhar para a gente preços de alimentos um pouco mais pressionados, principalmente no começo do ano que vem. Mas o recado geral de inflação é bem positivo. Caminhando para câmbio agora, Brasil, primeiro, o lado positivo, né, que trabalha por um dólar mais baixo. Esse próprio novo regime macro global, enquanto eu falei, né, enquanto a gente não tiver uma recessão lá fora, se é que vai ter, esse mix de menos juros e menos inflação lá de fora trabalha por um dólar mais baixo. Isso é um ponto importante que vem de lá de fora, positivo aí para o cenário. O segundo ponto, a nossa balança comercial, esse é outro ponto muito importante, muito positivo brasileiro, né? A balança nossa comercial esse ano vai fechar com superávit perto de 95 bilhões de dólares, que é super forte. Para o ano que vem deve se reduzir para 75 bilhões de dólares, mas historicamente ainda é um patamar muito alto, então pode gerar fluxos positivos aí, que desenham um câmbio mais baixo também. O contraste a esses dois pontos é que, primeiro, eu falei, a gente tem um PIB desacelerando, esse crescimento menor brasileiro também atrai menos capital lá de fora, então trabalha por um dólar mais pressionado. E o segundo ponto, que sempre vai estar posto no cenário brasileiro, é que a trajetória fiscal nossa deve seguir deteriorando a partir daqui. Não vai ser fácil fazer o ajuste fiscal, não está sendo fácil o ajuste fiscal, é um ajuste que só vem pelo lado da receita, aumento de imposto, trabalha por menos PIB, e também ele é frágil politicamente, não é fácil subir a carga tributária, então isso é um problema que vai continuar desenhando para a gente um câmbio para cima. Esse ano a gente fecha com um câmbio perto de 4,90, não vai ficar muito diferente disso. Para o ano que vem a gente está mantendo o nosso viés de alta para o câmbio, a gente está com 5,15 projetados ainda para o final do ano que vem. Eu entendo que o começo do ano que vem é bem positivo, então os melhores momentos do câmbio, né, de câmbio baixo, deve ficar mais para o começo do ano, mas conforme a gente vai andando no ano de 24, por conta da questão fiscal e por conta dessa dúvida sobre recessão lá de fora, que vai crescendo ao longo do tempo, a gente continua com o PIB com viés de desvalorização para o ano que vem. E para terminar, falando de juros Brasil, primeiro Copom recente deixou bem claro que ele está confortável com esse ritmo de cortes, de 0,5 ponto percentual por reunião, então a gente já sabe que vai fechar o ano com uma Selic de 11,75% ao ano. Para o ano que vem, a gente está mantendo, por enquanto, nossa Selic em 9,5%. Por que eu digo por enquanto, né? Quando eu olho para as condições correntes, essa inflação mais baixa, esse PIB mais baixo, e coloco isso nos modelos, isso suportaria uma Selic menor para o ano que vem nas minhas projeções. Só que a minha grande dúvida, de novo, mais uma vez, são os dois grandes pontos que o Copom sempre tem trazido para a gente. A primeira é a própria dúvida fiscal, que trabalha por uma inflação mais pressionada, então essa discussão continua posta na mesa
e dificulta o trabalho do Banco Central de cortar mais ainda. E o outro ponto é que a gente está cortando juros, mas as nossas expectativas de inflação de longo prazo, elas estão desancoradas. Então elas estão rodando em torno de 3,5% contra uma meta de 3%, não está ancorado na meta. Então isso tudo acaba exigindo uma certa prudência também. Então eu tenho mantido ainda em 9,5% a projeção do ano que vem, tem um certo viés de baixa, mas a gente precisa digerir essas dúvidas que são bem importantes. Dito isso, de novo, só para reforçar, o próprio Copom tem reconhecido que a inflação está melhor, então mostra que o trabalho dele está sendo bem feito e quem sabe dá para trabalhar com juros menor. Ele mesmo, ele tem reconhecido de forma ainda tímida que esse cenário lá de fora melhorou. O Fed cortando juros em algum momento do ano que vem trabalha em favor de uma Selic menor aqui também. E tem um terceiro ponto que por enquanto o Copom diz para a gente que essa desaceleração do PIB está dentro do que ele esperava, mas a gente pode ter surpresas baixistas. E entende surpresa baixista, PIB menor, isso também trabalha por um juros mais baixo. Então, resumindo, 11,75 fecha esse ano, estamos com 9,5 para o ano que vem, com viés de baixa. Acho que é isso, mais ou menos, o nosso cenário. Boas festas para todo mundo e até o ano que vem.